Essa compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é nada complicado e que muitos humanos estão prontos para isso. Quanto à pergunta sobre por que isso aconteceu comigo e como exatamente aconteceu, não sei se serei capaz de responder adequadamente. Simplesmente aconteceu. Não posso dizer que aconteceu porque o sentido egóico de mim mesmo decidiu. O que aconteceu foi uma desidentificação do pensamento, mas na época eu não sabia que era isso que estava acontecendo. Quando aconteceu pela primeira vez, simplesmente aconteceu. Eu não poderia ter explicado. O último pensamento que me identificou foi o de que eu não podia mais viver comigo mesmo. Então olhei para esse pensamento e lá estava eu. Quem sou eu? Eu não sabia naquele momento que havia formulado uma antiga pergunta que foi usada na meditação por centenas ou milhares de anos. A pergunta "quem sou eu?" foi usada pelos professores espirituais na Índia ao longo dos tempos para levar as pessoas à compreensão. Essa pergunta surgiu espontaneamente em minha mente. Quem sou eu? Parecia estranho porque a frase "eu não posso viver comigo mesmo" implicava a presença de duas pessoas, o eu e o eu. Isso era tão estranho que me perguntei quem eu realmente era se não podia viver comigo mesmo. Essa pergunta, quem sou eu, me levou à compreensão da essência do eu, do que significa ser eu. Percebi que meus pensamentos não eram realmente eu. Me desidentifiquei do eu infeliz que contava histórias infelizes o tempo todo. A sensação de eu não estava mais vinculada ao pensamento. Ela se retirou do pensamento porque não suportava mais. Foi assim que aconteceu. Simplesmente não suportava mais. O eu infeliz se dissolveu e restou apenas a presença, a grandeza, a serenidade inerente e atemporal. Essa é a verdadeira fonte da identidade de todos, a verdadeira fonte do ser sem forma. O eu que era composto pelo pensamento e pela identificação com ele, não poderia mais sobreviver ao senso de identidade que não estava mais investido na identificação. Então o eu infeliz, como eu o chamava, se dissolveu e restou apenas a presença do eu. Parecia tão simples, mas na época eu não conseguia explicar isso. Levou anos antes que eu pudesse verbalizar algo assim. No entanto, é basicamente algo muito simples, natural e possivelmente é isso. Na evolução humana pode haver um estágio natural em que as pessoas, ao atingirem a idade adulta, passam por algo semelhante. Sugiro que, à medida que você cresce durante a adolescência, ainda esteja identificado com o ego, precisando amadurecer e se identificar com o pensamento. Então você se torna um adulto e supera isso. Talvez em culturas antigas, como na Grécia Antiga, existissem rituais e cerimônias pelos quais as pessoas passavam. Eles eram espécies de oficinas, onde ocorria a transformação da consciência. Essa prática poderia ser adotada em uma cultura mais esclarecida quando as pessoas atingissem a idade adulta. Esses poderiam ser os novos mistérios que poderíamos criar. Os mistérios, como era conhecido na Grécia Antiga, eram um tipo de processo de iniciação no qual as pessoas não deveriam falar sobre. Portanto, ninguém sabe exatamente o que acontecia. Mas era uma profundização do ser humano. Esses mistérios remontam aos tempos antigos, desde o Egito até a Índia. Poderíamos ter mistérios modernos, nos quais as pessoas deixam de se identificar com o eu egóico e simplesmente percebem o eu, a essência do ser.
Isso se tornou o ensinamento para mim. Gradualmente, a compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é algo complicado e que muitos seres humanos estão prontos para isso. Foi uma surpresa quando percebi pela primeira vez, quando o poder do livro, o poder do agora surgiu. Sem qualquer publicidade, mais e mais pessoas começaram a lê-lo nos primeiros meses. No início, quando o livro foi concluído, pensei que algumas pessoas poderiam responder a ele. E tudo bem se ninguém quisesse comprá-lo. Eu disse a mim mesmo, vou vender tomates para ganhar a vida. Eu não sabia, eu só vim. E então percebi que muitas pessoas estavam prontas. Elas realmente se envolveram com o livro e compreenderam ou perceberam a verdade. Mas era porque elas já estavam prontas. Já não era algo neutro ou totalmente novo para elas. Elas estavam prontas para ouvir. É sempre um reconhecimento quando você lê ou ouve o verdadeiro ensinamento espiritual. Algo em você que já sabia. Não é algo totalmente novo. E esse é o poder do ensinamento espiritual. A presença em você, que já está aí, reconhece a verdade quando a vê. Então, você sente e você responde, sim. É sempre um reconhecimento. Nunca é alguém dizendo algo novo. Você pode ler outros livros e aprender muitos fatos novos, dos quais nunca ouviu falar. E pode achar isso interessante. Mas isso não irá transformá-lo. Apenas aquilo que você reconhece como verdade, na verdade, traz esse nível em você, essa dimensão em você. E esse é o poder de um livro espiritual. Eu não percebi quantos seres humanos realmente estavam prontos para isso. Foi apenas quando eles começaram a escrever para mim naquela época, quando as pessoas ainda escreviam cartas, dizendo que compraram 5 cópias para seus amigos ou parentes, que percebi o impacto. Outra pessoa comprou 3 cópias e um terço dessas pessoas disse, uau, isso é incrível. Parecia que muitas pessoas estavam prontas para isso. Então, é bom que esteja acontecendo. É um processo relativamente simples e, teoricamente, sim, é claro que a velha consciência ainda tem sua atração gravitacional sobre as pessoas. Mas todos que estão aqui, ou aonde quer que estejam ouvindo ou vendo isso, fazem parte da transformação e contribuem para o despertar. Por isso é muito significativo que, à medida que você desperta, e a maioria das pessoas que se juntam a nós aqui, estamos aqui nessa sala ou em casa, já estejam passando pelo processo de despertar. Para algumas pessoas isso pode acontecer de repente, mas isso é raro. Na maioria das vezes, é um despertar gradual e não há uma causa específica. Você vai mais na espiral e essa presença surge e então recua. E assim, gradualmente, vai crescendo, mesmo com contratempos. Por que isso aconteceu com você? Bem, por algum motivo isso acontece com algumas pessoas assim, mas parece ser raro, e não posso dizer exatamente o porquê. É melhor não procurar um evento. Quase me arrependo de contar às pessoas como aconteceu comigo, porque faz com que elas procurem um evento. E, de certa forma, o que aconteceu, ou como eu descrevo, é mais como algo acontecendo. Não é real. É mais um não evento do que um evento. É como se você meio que desaparecesse na forma, na identidade. Meio que se dissolve. Portanto, é mais como um não evento do que um evento. É melhor não procurar, pois para a maioria das pessoas pode vir como um vislumbre ocasional. Você tem o famoso Satori no Zen.
Satori é um flash de iluminação. Quando de repente você fica, uau! Mas isso não é necessário para durar muito. Se você tiver um Satori, não significa que no dia seguinte você ainda está consciente. Mas é uma boa coisa quando acontece. É um flash de realização. O processo de despertar espiritual pode ocorrer de diferentes maneiras para diferentes pessoas. Para alguns é um evento súbito e transformador, enquanto que para outros é um processo gradual e contínuo. Não há uma fórmula fixa ou um caminho único para o despertar espiritual, pois cada indivíduo é único em sua jornada. É importante permanecer aberto, presente e receptivo às experiências e insights que surgem ao longo do caminho. Sim, o mestre Zen às vezes tenta trazer em você esse flash, e isso é bom. Mas é claro, não é o estado permanente que vem gradualmente. É uma aventura na consciência e podemos aproveitá-la enquanto acontece. Funcionar em uma frequência mais alta é a expressão com a qual mais me identifico, porque essa é outra maneira de se expressar tudo isso. Assim, estamos aprendendo a funcionar em uma frequência bem mais elevada. Existem muitas outras expressões que chegaram às pessoas, algumas delas que foram muito profundas. Talvez uma pessoa que surgiu cuja função não é de frequência alta, talvez tenha ido profundamente. Então, estas são as palavras que vieram. Para alguém que vai para o mesmo lugar profundo, palavras diferentes podem surgir, porque as palavras que você usa para descrever uma realidade interior, uma realidade mais profunda, depende do condicionamento de sua mente. Então você usará palavras diferentes. Mas também o que as pessoas consideram importante também é um reflexo de seu estado de consciência. Ver auras é uma coisa maravilhosa. Não é a coisa definitiva que transformará a sua consciência. Pode vir como um subproduto de um certo desenvolvimento da consciência. Às vezes dá, às vezes não. Não é algo a ser buscado como a última coisa a ser alcançada, porque mesmo que você veja auras, você ainda está no mesmo estado de consciência, que pode ser egóico. Na verdade, você pode ficar tão identificado com a sua capacidade de ver auras que seu ego fica ainda maior. Depois, conforme a consciência evolui, às vezes acontece que surgem certas habilidades que são consideradas algumas quase milagrosas. Para algumas pessoas eles vêm e para algumas pessoas eles vêm e depois vão novamente. Na Índia, essas habilidades surgem espontaneamente, como um subproduto do despertar espiritual. São chamadas de siddhis. Então, os siddhis são, por exemplo, poder, telepatia, ou saber o que alguém está pensando, ou mover coisas, criar telecinese, ou o que quer que seja. Qualquer uma dessas coisas acontecem espontaneamente. Muitas vezes são coisas que simplesmente acontecem. E todos os verdadeiros professores na Índia, eles não ensinam você a se desenvolver os siddhis. Todos eles apontam para o fato de que os siddhis, você não deve dar muitas importância a eles quando eles vêm, porque você perde a noção do que realmente importa, que é o seu estado de consciência.
Então todos os grandes professores disseram: ok, os CIDs, sem problema, está bem. Eles tendem a ir e vir, e mesmo que fiquem, não é o principal. Se você for atraído para isso, você se perderá. E você não estará mais evoluindo. A evolução não vai estar mais acontecendo. E na maioria dos casos, se você é atraído por alguma habilidade extraordinária, o ego geralmente aparece. Porque é algo com o qual você se identifica, com um senso aprimorado de si mesmo em sua mente. Então isso tem acontecido. E eu pessoalmente conheço pessoas que tinham habilidades genuínas e não conseguiam produzi-las o tempo todo. A habilidade veio quando quis vir. Cura, por exemplo. Cura através de olhos. Como eu conhecia uma ou duas pessoas pessoalmente, quando elas entravam no estado de cura, de repente havia óleo que se manifestava. Óleo perfumado em suas mãos. E eles colocavam as mãos nas pessoas e muitas vezes havia uma cura. Então eles começaram a praticar mais, e então eles começaram a perceber: eles nunca disseram isso. Os olhos não vinham o tempo todo. Então eles tentaram e não há óleo. E tinha uma sala cheia de pessoas querendo ser curadas. Eles estão chegando às 8 horas e não tinha óleo. E alguém chama isso de investimento do ego. Tornou-se o seu sustento. Então, o que um deles fez, não estou mencionando o nome deles, é claro. O que um deles fez, conforme me foi dito por seu assistente pessoal, ele colocou uma coisa de borracha cheia de óleo sobre as axilas. Então havia um tubo descendo. Pela manga, e quando ele pressionava a axila, o óleo era exprimido e saía pela mangueirinha que escorria por suas mãos. E ninguém ia saber porque escorria de um tubo que a camisa dele era de manga curta. E o corro escorria pelo seu antebraço e escorria para suas mãos. E porque ele tinha um ego envolvido nisso, ele era genuíno e uma fraude ao mesmo tempo. Não é incomum que as pessoas que atribuem uma grande importância a esses poderes se tornem... elas têm um poder genuíno. E quando ele sai, elas são uma fraude. Então, claro, esse é o caminho espiritual deles. Em algum momento, há quem poderia dizer que essa pessoa não pode evoluir. Além disso, se perceber o que está fazendo, em algum momento a consciência pode surgir, então ela pode desistir de fazer a sua cura. Então todas essas coisas, essas várias terminologias, expressões, vêm por um lado, vêm de pessoas cujo estado de consciência, valores, aquela coisa particular, e muitas vezes elas criam uma expressão dizendo que isso é o máximo. E claro, a coisa final é aquela que eu posso fazer, né? E há professores que podem realizar os chamados milagres, e por humanos relativamente não evoluídos, que podem ser confundidos com grande iluminação. Mas às vezes essas habilidades, como as habilidades yogis, existem pessoas na Índia que podem parar de respirar por 1 hora, 2 ou 3, eles o enterram em uma caixa lacrada, e emergem dias depois. Isso significa que eles foram além do ego?
Não necessariamente. Na verdade, o ego pode ser muito grande enquanto eles estão na caixa, e principalmente quando saem dela. Bem, a sua pergunta é sobre como ficaram os pensamentos em minha mente depois de ter passado por todo esse processo da iluminação. Ok. Sim, bem, há longos períodos sem o pensamento. E ainda posso funcionar nesse estado. Por exemplo, quando você fala sobre o aeroporto, posso perfeitamente fazer o check-in ou passar pela verificação de segurança. E depois, para o que quer que seja, por exemplo, o lounge, sem pensar. E não seria incomum que eu fizesse algo ou saísse de onde entro no carro e dirijo até a loja para comprar alguma coisa. E, novamente, praticamente nenhum pensamento. Não é incomum isso. Ou não faz. Ocasionalmente, pequenos fragmentos podem surgir como pequenos sopros de nuvens e depois desaparecem. Então, ou digamos que estou sentado em casa sem fazer muita coisa e pensamentos ocasionais podem entrar e sair da consciência, como nuvens. Como se o céu fosse azul, mas pequenas nuvens que vêm e se vão. Os pensamentos, eu não os sigo. E eles nem tentam mais chamar minha atenção. Como acontece com as pessoas que ainda estão muito fortemente identificadas com o pensamento. E cada pensamento te puxa. Cada pensamento te puxa para onde quer que você vá. E os pensamentos, para mim, não têm mais essa atração. Eles apenas, quando aparecem, há um céu azul. E as nuvens aparecem e desaparecem. Aparecem e desaparecem. E pode até, ocasionalmente, haver um fluxo de pensamentos em certas situações, ou talvez nem mesmo conectado a algo particular acontecendo fora de mim. Pode haver momentos em que existem certos fluxos de pensamentos, mas, novamente, eles são inofensivos. Não são os pensamentos que têm essa atração gravitacional te puxando e você deve segui-los com toda a atenção. Mas fica um pensamento que, de vez em quando, pode até, como no caso eu disse, ter mais nuvens do que céu azul. Mas essas nuvens não são mais aquelas nuvens de tempo pesado, aquelas nuvens carregadas que tive num passado distante e que outras pessoas talvez reconheçam em suas próprias vidas. Elas são mais como inocentes, nuvens pequenas e fofas, com pensamentos. Mas nenhum pensamento importa tanto. E então, ela desaparece. Ele não é um pensamento amplificado, não é algo que você fica seguindo e se identificando com ele. Então, se torna uma coisa pesada que toma posse de você. Portanto, nunca parece que algum pensamento está tomando conta de mim. Então, para resumir, acho que se alguém entrasse no meu estado interior, ficaria surpreso com o quão pouco pensamento realmente existe, em comparação com, provavelmente, o que ainda é normal para a maioria das pessoas. Quase contínuo. Quão relativamente poucos pensamentos existem? Sim, há alguns.
E o que existe não tem mais o peso que tem quando você está identificado com os pensamentos. Eles têm uma atração gravitacional e eles se desenvolvem em fluxos. Eles proliferam e se desenvolvem em fluxos. E você se perde completamente nele. Então, isso não acontece. Então, o não pensar eu diria que quase predomina. A menos que haja algo específico para se pensar. Mas, ocasionalmente, sim. As nuvens vêm e vão e assim por diante. Mas há sempre uma consciência do céu também. E realmente não importa se estou na natureza, caminhando na floresta, olhando ao redor. Vamos apenas descrever, talvez, 1 minuto de mim andando na floresta, andando, olhando o cachorro, as árvores, sem pensar, apenas olhando para as árvores, para as plantas, a vivacidade delas, sentindo o campo de energia. E aí pode vir um pensamento e dizer: quando eu chegar em casa eu preciso fazer isso ou aquilo. Esqueci de fazer aquele outro. Preciso, quando chegar em casa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu também preciso comprar algumas bananas mais tarde. Ok, então ele se foi. Então, algum outro pensamento vem de alguma outra coisa. Talvez poderia ser qualquer coisa. Uma pessoa que tentou entrar em contato comigo outro dia, mas não o fez. Então, desapareceu de novo e voltou. Então, as baforadas do pensamento vêm e vão. Predominantemente, na verdade, é a consciência. É muito mais legal do que pensar. No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega e, desse modo, a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode, então, passar a existir. Não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer. Mas o potencial está sempre ali. A resistência de algumas pessoas àquilo que é pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente, mas mesmo isso vai lhes dar uma profundidade e uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas porções de esplendor e paz brilhem. As situações limite têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte, à espera da execução, experimentaram em suas últimas horas de vida uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior, a situação em que se encontravam, se tornou tão intensa que produziu um sofrimento insuportável. E não havia nenhum lugar para onde correr e nada a fazer para escapar dela, nem mesmo um projeto da mente para o futuro. Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável. Foram forçados à entrega. Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça que traz a redenção, uma libertação completa do passado.
Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim um ato da entrega. Portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa de ruim em sua vida, uma doença, a perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou o sofrimento por alguém, ou a proximidade da sua própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está apenas a um passo de distância de algo inacreditável. Uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas. Não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo do próprio não manifesto. Essa é a palavra de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Comparado a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante, vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você é indestrutível, imortal. Isso não é uma crença, é uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior, nem de qualquer prova. Meus amigos, o que eu posso compartilhar com vocês aqui hoje é dessas experiências de morte que ocorrem na vida. Algum tempinho atrás aí a gente recebeu um strike e o canal estava para cair. O pessoal lá do nosso amigo Barbudo decidiu que queria derrubar o canal e a gente teve que remover todos os vídeos, assinar um contratinho para eles e tudo mais e blá blá blá. E isso me gerou uma sensação de morte. Eu pensei assim, falei, poxa, tudo aquilo que estava feito no canal, quase 1000 vídeos, não sei o que tem, vai cair, vai ser perdido. Olha só para você ver como que é a coisa. Deu uma sensação de morte de um projeto. Mas era uma sensação de morte. Falei, nossa, tudo foi por água abaixo. E quando eu estava tendo essa sensação de morte, aconteceu uma morte ainda maior, que me fez olhar para essa e falar assim, isso não é nada. Que foi a morte do meu cachorro, o Juninho. De vez em quando ele aparecia nos vídeos aí, correndo atrás da bolinha e tal. Esse cachorro era que nem um filho para mim. Ele morava dentro de casa. Saía pra rua, saía de carro, ele ia junto, sentava no banco. Eu trabalhava, ele ficava o dia inteiro embaixo da minha mesa. Era um filho. E a gente perdeu ele. Mais uma sensação de morte. E foi muito perto, assim, 2, 3 dias depois, que me fez olhar para essa primeira condição do strike como uma coisa tão supérflua, tão pífia, sabe? Que eu falei assim, meu pai, como a gente está apegado a coisas tão fúteis na vida da gente, né? E era exatamente isso. Hoje eu consigo compreender isso porque eu consigo fazer o vídeo aqui sem se me preocupar, sem exatamente como a ação aí, ação sem a não ação, é ação não ação, é exatamente isso. Eu faço vídeo aqui, mas eu estou fazendo para expressar, para falar o que eu estou sentindo. Eu não estou preocupado se vai ter views, se não vai ter views, se o canal vai cair, se não vai cair, o que for. Se tiver que apagar mais 500 vídeos amanhã, eu apago, sem problema nenhum, tanto faz. O importante é, enquanto a gente não receber um strike ou alguma coisa assim, essa mensagem vai chegando em quem tiver que chegar. Quando alguém der um strike, eu vou lá, removo os vídeos, assino mais um contratinho e bola pra frente. É assim que é a vida. Mas essa perda me fez perceber isso. Não só isso, como me fez perceber que essas mudanças que às vezes a gente quer fazer na vida, né? Eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero parar de tomar café, eu quero, mas eu não consigo. Essas coisas são coisas tão simples da gente deixar morrer, né? Vai te trazer uma dor tão pífia quando você perdeu uma pessoa que você ama, né? Ter essa sensação de uma pessoa que você ama. Imagine da sua própria morte, meu amigo. Imagine isso, né? Essas coisas se tornam coisas minúsculas
formiguinhas assim perante o nosso cotidiano. Isso foi essa experiência que eu vivi nessa questão de morte, né? Já perdi familiares que eu não senti tanto quanto eu senti a perda desse cachorro. Por quê? Porque a gente tinha uma conexão muito forte, né? Esse relacionamento estava um relacionamento condicionado, né? Extremamente condicionado. E quando você perde uma coisa que está muito condicionada e você sente aquela dor terrível, você começa a perceber que essas outras coisas que você está condicionado, comportamentos, vícios, são coisas tão simples de fazer virar fumaça, né? E é nesses momentos que você percebe que você é capaz de criar seu mundo, né? Esses vícios que você tem, esses comportamentos negativos, você mudar isso é muito simples, mas não é fácil. Você tem que aprender a observar. Eu, como foi dito aí, acabei vivendo numa experiência dessa de morte, né? Que veio, bateu uma vez, eu não tinha entendido. Aí bateu mais forte. Aí eu consegui sentir, tive um insight ali. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo um caos pra nada, né? E a vida pode ser tão boa, tão livre, leve, fácil. E eu tenho mais uma vez a agradecer ao Junão aí, que acabou me dando mais uma lição com a morte dele. Esse cachorro, falar pra você, viu? Esse foi demais. Eu acho que ele já estava muito evoluído e ele voltou aqui só para me dar uma mãozinha. Valeu, desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.